Na década de 90, uma série de crimes brutais chocou a nação. Ivan, um garoto de apenas 6 anos, foi encontrado morto em um esgoto da cidade. O garoto vestia apenas uma bermuda. Inicialmente, os investigadores acreditaram que aquele pequeno rapaz teria se afogado, porém com a autópsia vieram indicações traumatizantes. O corpo apresentava uma morte de asfixia, provavelmente por enforcamento, e também sinais de violação sexual. Com essa terrível informação, policiais começaram as investigações árduas em cima do caso, descobrindo infelizmente que o autor do crime não teria somente o garoto de 6 anos como vítima, e sim uma vasta lista de vítimas. Hoje vamos conhecer a psicologia do autor desses terríveis crimes que aconteceram no Brasil. O nome dele, Marcelo Costa de Andrade, apelidado pela sociedade por conta de um ato grotesco que ainda vou te contar nesse vídeo: o vampiro de Niterói. Marcelo Costa de Andrade nasceu na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, filho de Sônia Xavier Costa, funcionária doméstica, e seu pai balconista de um bar. A infância de Marcelo não foi nada prazerosa, vivendo em ambiente de extrema violência. Basicamente todos os dias assistia sua mãe ser espancada pelo seu pai e também com quem sofria agressões, vivendo em um ambiente hostil. Aos 5 anos seus pais se separaram e o Marcelo foi morar com os avós no Ceará. A convivência com os avós durou até seus 10 anos, quando sua mãe o levou de volta para o Rio de Janeiro, onde passou os seus próximos anos vivendo entre a casa de sua mãe e a casa de seu pai. Porém, a convivência com ambos não era nada agradável, era sempre um ambiente de agressões e hostilidades. Marcelo então resolveu fugir de casa, sem ter para onde ir, acabou morando nas ruas e para conseguir dinheiro acabou se prostituindo. Enquanto morava nas ruas, foi visto e acolhido por uma ONG chamada Casa dos Meninos. É uma entidade do Rio de Janeiro sem fins lucrativos que abriga meninos de 6 a 13 anos, dando comida e moradia. Porém, quando completou seus 14 anos, não pôde mais ficar na casa. Marcelo então acabou voltando para as ruas e a prostituição. Alguns anos mais tarde, Marcelo conheceu um porteiro de um prédio, porteiro a qual ele começou a se relacionar. O homem então chamou o Marcelo para morar com ele. Morando com o homem, ele passou a frequentar cultos de uma igreja evangélica. Mais tarde, Marcelo voltou a morar com sua mãe, onde conseguiu um emprego fixo e gradualmente foi conseguindo empregos melhores e frequentando a igreja sempre. Aparentemente, parecia que Marcelo tinha encontrado uma estabilidade de vida, porém, infelizmente, foi nesse período de vida tranquila dele que sua história sinistra e horrenda começou a se manifestar. O primeiro crime do vampiro de Niterói foi em abril de 1991. Voltando de um dia de trabalho, ele acabou cruzando com um vendedor de doces na rua. Marcelo se sentiu atraído fisicamente pela criança e queria ter relação sexual com ela, a qualquer custo. Então ele teve a sádica ideia de pedir à criança que o ajudasse em um culto da igreja, de oferecendo dinheiro e troca. A criança, precisando das moedas, acabou aceitando. Marcelo então levou o menino ao matagal, onde tentou abusar do garoto à força. Sem sucesso, Marcelo pegou uma pedra e agrediu o garoto com ela na cabeça e posteriormente o estuprou. Porém, foi somente no segundo assassinato que Marcelo recebeu o apelido de vampiro de Niterói. Um garoto de apenas 11 anos infelizmente recebeu o mesmo destino do primeiro. Porém, com essa vítima, o Marcelo decidiu fazer um ato bem peculiar. Armazenou o sangue que escorria da cabeça do garoto em uma vasilha para bebê-lo depois em sua casa. E não foi esclarecido do porquê ele fazia esse ato horrível, e recebendo então o apelido de vampiro de Niterói. A polícia só foi descobrir o autor dos crimes na sua 14ª vítima, um menino de 6 anos que encontraram no esgoto. Na investigação, identificaram que o menino foi asfixiado e violentado sexualmente. Começaram então a interrogar a família de Ivan, de apenas 6 anos, e foi quando o irmão desse garoto, Altair, revelou que um homem teria molestado e assassinado o irmão mais
mais novo dele. Os investigadores então começaram a reconstruir a cena do crime para adquirir mais informações. Investigando o crime brutal, chegaram à conclusão de um suspeito, Marcelo Costa de Andrade. E para o espanto e surpresa de todos, Marcelo confessou o crime sem resistir. E com uma frieza medonha, não só descreveu os detalhes do crime brutal, como também confessou que teve mais 13 crianças que Marcelo cometeu o mesmo crime. Todos esses assassinatos foram cometidos no período de 8 meses somente. E com extrema audácia, o vampiro de Niterói declarou que os policiais foram lentos para chegar na conclusão que era ele o autor dos crimes. Após todas essas confissões e detalhes perturbadores dos crimes, Marcelo Costa de Andrade não foi julgado por nenhum de seus crimes. Isso porque a justiça considerou o criminoso com problemas psiquiátricos e mentais, sendo assim irresponsável pelos seus crimes. Consequentemente, foi encaminhado para um hospital psiquiátrico em 1992, com 15 anos de idade. Marcelo permanece no local sob avaliação médica, sendo reavaliado a cada 3 anos se ele foi curado do quadro psiquiátrico ou não, e caso sim, volta para a sociedade. Em outubro de 2017, a defesa de Marcelo entrou com o caso de liberdade para ele, porém negado pela promotoria, por conta que o laudo médico do vampiro constava que Marcelo não possui capacidade para se reintegrar na sociedade sob nenhuma circunstância. Um caso triste e intrigante. O fato de Marcelo ter ido para o hospital psiquiátrico e não preso divide muitas opiniões das pessoas, e ainda sendo cogitada a possibilidade dele voltar e conviver no meio da sociedade. Apesar disso não ter acontecido, e acredito que não vai. Mas a lição que aprendemos nesse episódio é que não devemos deixar nossas crianças menores de idade trabalhar na rua ou andar sozinhas sem uma vigilância de um adulto. Infelizmente, em média, são mais de 180 desaparecidos menores de idade por dia. Isso é um número extremamente assustador. Como sempre digo, é melhor pecarmos pelo cuidado do que a falta dele. Casos como o do Marcelo são encontrados pelo Brasil e o mundo afora regularmente, e jamais queremos topar com um desses na rua. Então, todo cuidado sempre é pouco. Psicopata e serial killer brasileiro Marcelo Costa de Andrade, mais conhecido como o Vampiro de Niterói, permanece no hospital psiquiátrico até os dias de hoje. Nascido em 1967, esse ano de 2023 ele completa seus 56 anos.